a polícia não está dando garantia para o jogo. Não está dando garantia para o jogo? Então vamos fazer o seguinte, agora não dá para mudar de lugar. Então vamos suspender o jogo por uma outra data. Devia ter feito isso antes do Corinthians embarcar. Isso. Na sexta-feira deveriam ter tomado essa providência. Tomaram em cima da hora essa decisão. Tomaram em cima da hora, que foi prejudicial, sabe para quem? O Goiás. Que o Corinthians está numa boa, o Corinthians está praticamente classificado para a próxima Libertadores da América, independentemente se vai ser campeão ou não na próxima quarta-feira. Então o Goiás está lutando para não cair. E ainda corre risco de ser rebaixado. Chico, mas eu acho até prejudicial para o próprio time do Corinthians, porque fez uma viagem de se desgasta, não treina. Eu acho que isso é prejudicial para o produto do futebol. Isso é prejudicial para o produto do futebol. Não, mas é que tá, futebol é péssimo. Mas peraí, o time titular não foi para lá. De manhã, O time titular não foi para lá. o time titular do Corinthians estava treinando lá no CT. Até o Ceará falou, Basílio, dá uma chegadinha lá na frente, que eles estão treinando. Eu falei, pô, mas quem ficou aí? Ah, o Alessandro ficou, o Roberto viajou com a delegação. Tanto é que iria se colocar em campo um time alternativo mesmo. Não, mas tudo bem. Eu acho que quem assim, acabou sendo prejudicado, para mim, na minha opinião, foi o Goiás. Porque o Corinthians no próximo jogo. O Goiás está tranquilo, 38 pontos. No time reserva, você vai contar com esses jogadores no jogo contra o Flamengo. Mas só que agora o Corinthians no próximo jogo, com o Goiás, vai poder colocar a força máxima. Pode Vai colocar vir a com força máxima. Por isso O que que você acha? Você não falou, Celso. O que você acha? Não, é assim, isso revela a desorganização do futebol brasileiro. Isso. Sabe? Você não pode, de repente... Se é um jogo de risco, também não dá para você simplesmente vetar a torcida e pronto. Você tem que arrumar uma... Se fosse regra, como é em São Paulo, torcida visitante não vai para o estádio, ok. Agora, quando vai para o Ministério Público para tomar a decisão em cima da hora, sabe, o Palmeiras já tinha aquele lance com o Flamengo, já tinha rolado isso também, não vejo com bons olhos. O que precisa são as autoridades criarem uma situação que permita que o torcedor visitante, senão não vai ter mais jogo em nenhum lugar. Então, cria essa regra que não pode mais. Já existe em São Paulo, que exista também no resto do país. Agora, se não existe essa regra no resto do país, eu acho que o STJD é certo. Não, e outra coisa. Mas não em cima da hora. Celso, Sim, outra coisa. não em cima da hora. Isso é motivo para outros tomarem a mesma. Fazer a mesma coisa. Então, o Brasil é complicado. Você não pode dar esse tipo de abertura. Vira uma insegurança Uma total. bagunça De repente geral. alguém vai lá, entra com uma ação, não queremos Mas fazer até porque não tinha isso é terrível. Miller, o que você pensa disso? Olha, Flavito, aí pra mim a culpa é da CBF, sabe por quê? A CBF já deveria, na segunda-feira, no meio de semana, né, Chico? sim. Na Olha, terça-feira, quarta. para evitar esse problema, o jogo vai ser no Serra Dourada, Isso. porque é um estádio que tem uma estrutura Acho que o Serra melhor, Dourada tá em é um reforma, estádio é isso, maior. Basílio? Eles estão dizendo que o Serra Dourada está em reforma. Pode ser Essa é a uma alegação desculpa. que deram, né? Mas agora o Miller já tocou no assunto que, se a gente for observar direito, só ontem e hoje que estão falando que teve essa agressão aqui, por que eles não analisaram quando aconteceu isso? Vê quando foi o jogo do Corinthians contra o Goiás, aqui, que já teve essa confusão. Então, quer dizer, só deixam para falar no dia que praticamente vai ter o jogo. Eu acho que as precauções deveriam ser tomadas antes. Bom, o mestre, a sua opinião sobre esse tema para a gente começar a falar da decisão da próxima quarta-feira, né? Que aí é para valer realmente Flamengo e Corinthians. Pois não, mestre? A questão da segurança nacional, segurança social, ela não se resolve nos tribunais. É que o brasileiro vive sob o estigma da bacharelice há séculos. O único jeito de combater a insegurança pública não é tampouco distribuindo armas por aí à torta e à direita. Ao contrário, isso aumenta a possibilidade de mais insegurança. O que resolve é a educação maciça. Inundar esse país de escolas de tempo integral que permitam com que as camadas mais baixas da população, que são as que formam esses grupos de violência, seja como bandidinho, seja como torcedor de torcida organizada, enfim, todas as formas de associação perigosas, essas aí, elas advêm do fato de que os filhos
dessas camadas sociais, eles não são preparados para uma vida normal. Então, você enfiar essa gente toda nas escolas de tempo integral, onde eles recebem alimentação, recebem educação, aprendem uma profissão, podem sair de lá arrumando empregos, né? E com isso vai diminuir a possibilidade de ter mais insegurança nesse país. É a única fórmula e vai levar tempo, se for aplicada, vai levar gerações para dar o seu fruto. E é isso que o pessoal não quer. Eles querem um resultado amanhã. Não existir esse jogo. Sem a Fiel, o Corinthians não joga. Lamentável, um jogo adiado, mas seria inadmissível ter jogo nesse cenário. A Fiel tem direito de estar em qualquer estádio que o Corinthians jogue. Agradecemos o STJD a suspensão da partida em Goiás, até que tudo se resolva. Vai, Corinthians. Para quem não pegou a história, desde o começo da semana havia uma briga. O Ministério Público de Goiânia dizia que era perigoso ter o jogo com as duas torcidas, porque no jogo de ida aqui teve briga na Marginal, teve troca de bombas, uma torcidinha pequena do Goiás veio aí, mas teve uma confusão com a torcida do Corinthians. Entendia-se que indo lá, a torcida do Corinthians poderia ter a mesma situação no estádio pequeno, que eles iam jogar no estádio pequeno, e aí o Ministério Público disse que não ia aceitar a presença da torcida adversária. Só que o STJD, o Tribunal de Futebol, deu razão para o Corinthians. Não, o Corinthians tem direito de levar a torcida. E nesse impasse, nessa confusão, resolveu-se não ter jogo. A torcida do Corinthians já estava a caminho. Enfim, uma baixaria, porque algumas horas apenas antes do jogo começar é que veio essa decisão. Senhores, opiniões a respeito do tema. Começo com você, grande Basílio. Bom, você praticamente resumiu aquilo que foi a realidade. O Ministério Público de lá, que praticamente acabou vindo a não deixar a torcida do Corinthians entrar em Goiânia. Então ali foi o grande problema. Inclusive faltava poucas horas para que o ônibus chegasse lá. E aí eles foram avisados que teriam que retornar para São Paulo, porque o policiamento de lá não queria deixar as torcidas do Corinthians entrarem lá. E tudo isso acabou indo para o tribunal no Rio de Janeiro. Foi ali que praticamente suspendeu. Mas a coisa ia ser feia. Eu estou falando porque... Você acha que ia ter briga mesmo? Eu acredito que teria. Mas se fosse mandar o jogo no outro estádio lá, não tem o maior... Serra Dourada. O Serra Dourada, porque sempre mandou no Serrinha. No Serrinha, se eu não me engano, tem poucas opções de entrada e saída. Isso mesmo. Ele é um estádio menor. Mas mandar para o Serra Dourada e já não teria esse problema. Ou seja, desorganização do futebol. É um absurdo toda uma delegação viajar para o estado. Há um gasto com tudo isso, hotel e tudo. E vem de lá e não tem jogo no dia. E a justiça comum decidiu os rumos do esporte em cima da hora. Mas que perigo correria, sim. A gente... Então houve bom senso do tribunal, do pessoal de lá da segurança pública. Ele transfere o jogo pro... Poderia ser tomada essa atitude já na... Deveria, né? Sim. Deveria. Deveria, na sexta-feira. Isso. E aí, não só a delegação do Corinthians, mas os torcedores que estavam na estrada já. Então, essa foi o grande problema que acabou resumindo em tudo aquilo. A atitude do Duílio foi sensacional. Ou seja, o Goiás não queria jogar, né? Porque se manda pro Serra Dourada, teria o jogo. Ué, mas o Goiás joga onde ele quiser. É mesmo que você querer que o Corinthians jogue no Morumbi. Ele joga onde ele quiser. O Serra Dourada está em reforma. Mas o Atlético não jogou contra o São Paulo pela Copa do Brasil? Não foi lá o jogo? Foi. Por causa de público, a renda. Agora, o que eu acho é o seguinte, o Basílio está falando uma coisa que tem muita lógica, assim. Esse jogo, a justiça desportiva que demorou para se manifestar. Sim. Essa é a grande Então, verdade. desorganização. Falta organização da CBF, e do tribunal da CBF. Tinha que fazer isso, olha, já que não tem condição, a polícia não está dando garantia para o jogo. Não está dando garantia para o jogo, então vamos fazer o seguinte, agora não dá para mudar de lugar.
Então vamos suspender o jogo. Isso. Uma outra data. Devia ter feito isso antes do Corinthians embarcar. Isso. Na sexta-feira Na sexta-feira, deveriam ter de tomado manhã. essa providência. Tomaram em cima da hora essa decisão. Tomaram em Ridículo. Ações para dar o seu fruto. E é isso que o pessoal não quer. Eles querem o resultado amanhã.